Fala pessoal, começando hoje aqui mais um episódio do nosso podcast, nessa fase que a gente está comemorando os 10 anos da Locaforte Montes Claros, e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Primeiro eu quero que o Nilton se apresente, antes de falar desse nosso convidado. Boa noite, pessoal. É um prazer que estar aqui, né, gravando de novo aí com você e com um convidado super especial, que eu tenho um carinho imenso por ele. Hoje vai ser bem legal. Legal demais. Tá participando disso e dando continuidade aqui às comemorações, né? Essa história, é isso aí. E tem um adendo, né? A gente está aqui gravando essa série referente aos 10 anos da Locaforte Montes Claros. E ele que está aqui hoje, ele faz parte, né, dessa história lá atrás e que ele vai contar um pouquinho lá aqui no hoje. comecinho já estava atuando nessa história. Lá no comecinho. História. Então hoje a gente já está recebendo aqui uma pessoa muito especial para nós, que eu conheço há um tempo e que é um cara sensacional, de uma história de superação muito interessante. Então vale muito a pena você aproveitar cada momento desse podcast, porque para nós que empreendemos, nós sabemos que sempre é um desafio. E no caso do Rodrigo, daqui a pouco eu apresento para vocês, Rodrigo Abreu, além de ser um empresário bem-sucedido, dedicado, disciplinado, entregue às suas demandas, ele enfrenta diariamente a Tourette e é um cara que eu convivo assim, que eu acho genial toda a inspiração dele. Então, Rodrigo, se apresente pro pessoal aí, que legal você estar com a gente aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite, Jardel. Nilton, né? Nilton, um grande amigo meu, né? Parceiro de negócio, muito feliz de estar aqui, né? Nessa comemoração de 10 anos, que a gente faz parte da história, nós passamos por muitas coisas juntas. Daqui a pouco né? você vai contar. Eu vou contar muita coisa. Vai contar isso aí. E é isso, meu nome é Rodrigo, né? Diga, Gabriel, você tem quantos anos? Tenho 37 anos. Isso aí. Tenho uma filhinha, amor de minha vida, Laura. Beijo, Laurinha. Te amo, viu, princesa? E é isso, a gente vai conversar, né? Bater um Fazer papo. um bate-bola aí, né, Rodrigo? Todo mundo vai ver, vai ser bom, vai ser excelente. Isso aí, coisa boa. Rodrigo, pra gente começar, a gente vai esticando esses assuntos aqui, mas acho que o primeiro e muito interessante, a gente pode começar falando sobre a Simbra Total, né? Que é a empresa que você preside. Conta pra gente um pouco aí da Simbra, do começo. Tá. Então, eu venho de uma família, meu pai, né, o Reinaldo, ele é dono do empresa de locação, tem muitos anos no mercado, e meu pai sempre foi uma inspiração para mim, foi meu ídolo, uma coisa muito grande na minha vida, assim, então eu sempre quis, é muito bom, né, quem não quer que o filho segue o passo do pai, então eu sempre quis seguir o passo do meu pai, e aí eu fiz engenharia, entrei no mercado, meu pai, na época, eu entrei no negócio, que na época até com o Nilton, enfim, né, montamos sociedade junto, passamos por várias situações e decidimos, né, no meio de 2016, cada um ficar com sua empresa. Ele ficou lá em Montes Claros, em Brasília, eu fiquei aqui em BH, e aí criou um novo nome, que é a Simbra Total, que eu mantive equipe, né, então a gente mexe com colocação, escoramento metálico, né, já estou, teoricamente, há 12, 13 anos no mercado. Tem outras coisinhas, né? Mas a empresa principal é a Simbra, né? Tem outras coisinhas também. Tem a Lockvest também, que eu sou proprietário da Fasiano, que mexe com andaimes, outras situações. Tem uma filialzinha agora também com o Uberlândia. Tem outras coisinhas. Ele fala assim, Você falou de uma empresa, né? Falar um pouquinho, porque eu sei a história do Rodrigo, igual ele falou, na verdade, a gente começou, tem uma história legal, porque a gente começou juntos, né, na locação. Nós aprendemos juntos. Sim. Porque lá atrás, como ele falou, quando a gente começou, eu tinha montado, eu tinha a Locaforte, não era nem Locaforte, era outro nome, tá? E aí eu tinha montado a empresa na época e o Rodrigo tinha acabado de formar, né, Rodrigo? Não, eu tava fazendo faculdade ainda. Você tava fazendo faculdade, né? Então, no final... Eu saí de lá e ia pra estudar. Isso. E aí foi quando o Rodrigo tava caçando alguma coisa para montar e tudo. E foi quando nós fomos apresentados, né? Por uma pessoa, por um amigo em comum. E aí deu negócio e a gente começou junto. Aí depois a gente vai contar mais detalhes disso aí. E falando da empresa dele, um pouquinho, né? Que é a Simbra Total, ela, como a Locaforte, também é uma empresa que atua no ramo de locação, especificamente a Simbra Total atua no ramo de escoramento,
Mas ele tem outra vertente, que é que ele está falando, a Lockvest, que além do escoramento, ele atende também máquinas e outras coisas na região de Vespasiano ali. E agora você também está com a filial e Uberlândia, né? Uberlândia, isso. Isso aí. Tá crescendo devagarzinho. Estão tentando, né? Copiar a Bons Claros. Copiar o Loca Forte. Avançando, com certeza, isso aí. Eu até não queria deixar de fora dessa história. Nós tivemos um sócio também, o Sidney, né? Acho que é bom de colocar. Um abraço pro Sidney. O Sidney, vou te trazer aí, hein? Um abraço. Vai ser muito legal trazer, tem muita história. Então o cara também estava com a gente também desde o começo, né? Então a gente tem que... A gente vai esquecer de umas pessoas que tem hora, acontece, né? A gente vai lembrando e vai honrando. Vai lembrando, não vou morrendo, porque eu não gosto de deixar ninguém pra trás, não. É isso. E assim, Rodrigo, quais foram os maiores desafios, assim, tanto pessoais, né, quanto empresariais, que você pode falar assim da Cimbra Total? Talvez você conte um pouco lá desde o início também, nessa parceria de vocês, mas fique à vontade aí. Empresarial, eu acho que assim, como eu tenho um pai, né, que já está no mercado há muitos anos, muito respeitado. Lógico que tudo é difícil, né? Mas você tem um pai que meio que ele faz eu trabalhar, né? Eu trabalho, faço minhas coisas, mas me deu um pouco de direção, né? Que não tá com o também, o Nilton é mais velho, mais experiente, então... Eu quero deixar claro aqui que eu aprendi com você muito com seu pai, né? É lógico, papai é fantástico. Que é o que você falou, é uma pessoa que tem anos e anos no mercado, um puta know-how, e que graças a Deus, se a gente hoje, né, podemos falar que a gente, né, consegue tocar os nossos negócios, estamos crescendo, é justamente por ter tido ele e ainda ter ele ainda ali como inspiração e nos ajudando, dando toque, tudo. É muito importante. Papai é um cara muito bacana. Mandar um abraço pro Reinaldo aí também. É fantástico. Um beijo, papai, te amo, viu? Mas então foi isso, a gente começou, né? Tivemos a dificuldade. Eu acho que nós, como os empresários, a gente tem aqui no Brasil existe uma oportunidade muito grande, né? A gente virar empresário, mas também é muito difícil, né? Então, eu acho que como é difícil, acho que até é mais fácil ser empresário, teoricamente, com os pais, né? Que é mais fácil, você consegue entrar no mercado. Mas pra você tocar o seu negócio é muito difícil, porque não depende só de você, depende de vários fatores, depende até de questão econômica, né? Como o país está. Então, isso aí, todo empresário vive isso, a gente tem nossas dificuldades, vamos passando por várias dificuldades, aprendendo, erra também. Virou uma decisões grossa, né? erradas, viramos. Viramos. Quando você empreende no Brasil e você dá certo, meu amigo, você está preparado para empreender em qualquer lugar do mundo. E acaba que você vai criando casca, né, Rodrigo? E ainda mais como mineiro, né? Nossos mineiros aqui já tem até aquela brincadeira, né? Quem monta empresas em Minas Gerais e dá certo no Brasil todo. Porque o mineiro, ele é mais perto atrás, é mais difícil de mexer, ele sabe o que é, né? Então, mineiro ele não abre tanta oportunidade para quem tá começando, né? Tem esse jeito mais confiado, mais perto atrás. O paulista, cada região tem suas situações. A gente tá abrindo filial, né, Tom? Você tá há mais tempo, com filial, eu também tenho. E é importante isso, né, que você tá falando, porque... as regiões mudam, é impressionante como a cultura, o nome, o que usa, por exemplo, o Newton, você tá em Goiânia, lá, sua filial. Lá é plano. Para mim, para escoramento é diferente, porque é barranco. Então, outro tipo de escoramento, outro tipo de mercado. Lá é mais plano, outro tipo de mercado. O jeito que eles trabalham, vamos dar um exemplo. Então, nós temos um produto que é o tripé da escola, que no BH não usa, lá usa. Aqui, até o nome dos equipamentos mudam. Lá, cultura, o jeito de trabalhar, a jeito de faturar. Você pega uma empresa que eu tô cotando, que eu coloquei para Uberlândia, é o mesmo preço colocando em Goiânia. E são diferentes. Diferentes, contratos diferentes, situações diferentes. Então, a gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Eu enfrentei isso, né? Eu até contei aqui no podcast, né, passado que a gente gravou, nas regiões e principalmente quando eu cheguei em Montes Claros, né? A cultura, se aprender, quer dizer, depois de 10 anos, você entender, assim, não foi fácil. Não é fácil, você tá vendo hoje também... Nada é pro dia pra noite, nada, gente. Isso é uma coisa muito importante a gente falar. Nada é pro dia pra noite. Não existe dinheiro fácil, não existe milagre, não existe achar que vai jogar, fazer algum jogo, vai ficar milionário, não tem jeito. 99% é trabalho duro. Acordar e trabalhar, né? É devagarzinho, você vai ter suas dificuldades, você pode quebrar, você pode reguer. O mais importante, você não tentar não desistir, né? Eu acho que isso é nosso, então, acho que uma coisa nossa que fez a gente dar certo
tanto eu, você, como nossos negócios, foi não desistir. É. Porque teve vezes que teve vontade de desistir, velho. Muitas Você vezes. foi... Já teve vezes que eu fui Muitas casa vezes. abaixo, engraçado, a gente ficava na empresa lá, nós estamos assim, ó. Como vamos fazer? A gente ganhou, cara, a gente venceu. Isso é legal, né? é Isso é muito legal. Isso é legal. Nós passamos isso aí junto, assim, em momentos. E é isso que eu tento, assim, passar e falar. E eu acho que é legal ter esse canal aqui, né, um podcast, porque eu acho que tudo na vida você tem que ter propósito. Eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que ter um propósito. Eu trouxe isso para minha vida. Então, se eu vou falar, por exemplo, se eu vou fazer uma célula, se eu vou falar na igreja, qual que é o propósito disso para minha vida? Quando a gente tá com um podcast aqui, qual que é o propósito disso? Ganhar dinheiro? Isso para mim hoje, ganhar dinheiro não é um propósito. Ganhar dinheiro é uma consequência, é legal. Não tô aqui sendo hipócrita de falar que não é bom ganhar dinheiro, ninguém quer ganhar dinheiro. Claro, eu ganho dinheiro com o meu negócio, mas existem outras coisas que você tem que ter para sua vida ter um propósito. Então, quando a gente está aqui gravando esse podcast, o Rodrigo está aqui, né? Você está aqui, a gente está tentando levar para pessoas, tentando levar a experiência, o que nós passamos, porque, queira ou não queira, tem muita gente fazendo isso, mas talvez tem pessoas que a gente vai tocar aqui que essas outras pessoas não vão tocar. Com certeza. E é legal a gente passar toda essa experiência, essas coisas que a gente passou, porque talvez a pessoa olha pro Newton hoje e fala, pô, o Newton ali legal, não, o Newton é bem sucedido e tal, que é o Rodrigo falou. Teve dia que eu falava assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou desistir e tal. Cara, persistimos, né? Trabalhamos muito, persistimos, e hoje, graças a Deus, a gente está aqui, está vencendo. Então, isso é legal pessoas ouvirem isso. E falar em superação, não tem um cara que eu aprendi muita coisa com muita gente. Mas sobre superação, esse cara me ensinou muito. Eu queria que você contasse um pouquinho, Rodrigo, porque, né, falando pro pessoal aí, o Rodrigo, ele é a Torrete, né? Silos Torrete. Isso que você falou sobre ser constante, né? Não desistir, né? A gente não parar. Todo mundo passa por isso, todo empresário passa por isso. E eu acho que é o que você falou. O quanto esse podcast pode enriquecer pessoas que estão consumindo esse conteúdo, e por isso que eu achei que era tão legal a gente trazer o Rodrigo aqui, porque a gente às vezes tem o pensamento seguinte: olha, tudo que eu construí não pode de alguma forma ajudar alguém, porque aquele cara que está falando na internet aí, ele tem uma capacidade de falar maior, uma capacidade de ensinar melhor, né? E o que nos torna especialistas, ou especialistas mesmo, naquilo que fazemos, é a nossa capacidade de pegar alguém e levar do ponto A ao ponto B. Agora eu te pergunto, quantos empresários você consegue pegar e levar do ponto A ao ponto B, com tudo que você já passou? Inúmeros. Exatamente. Né? A gente não precisa, de fato, estar pronto para ensinar. Por exemplo, eu não vou querer ensinar um empresário que está faturando milhões, bilhões. Eu não faturei bilhões, né? Eu não faturei milhões. Então não faz sentido eu querer mentorear um cara nessa linha. Mas um empresário que está começando agora, corrigindo as questões de marketing do seu negócio, eu estou super pronto para pegar ele e levar do ponto A ao ponto B. E quantos empresários, o que o Rodrigo tem para ensinar, ou o que você tem para ensinar, não somaria na vida desses caras, né? E aí a gente passa por um ponto muito interessante, que além dessa parte empresarial da constância, do não desistir, que é a batalha do Rodrigo com a Tourette, né? Com a Tourette, né? O Rodrigo, ele tem uma síndrome, ele vai falar um pouquinho disso, uma síndrome de Tourette, que por si só já é já é um exemplo. Já é um fator de falar assim, cara, esse cara já é foda só de já ter encarado isso e chegar onde que ele chegou. Você imagina com isso tudo, e ainda ser empresário, ainda performar, principalmente num país desse, né, que ele falou um pouquinho atrás aí, que é a dificuldade que tem. Então, eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre isso, Rodrigo, queria que você falasse também, porque, na verdade, é o seguinte, imagina um boxeador lutando, dois caras vão lutar. Sim. Né? Um peso, sei lá, 80 quilos, o outro 200. É a diferença do Rodrigo por ter essa síndrome, que o grau de dificuldade ainda que poderia ter aumentado nele para ele performar e chegar aqui hoje. Então, Rodrigo, como é que foi assim, quando você, a percepção da sua infância, quando você teve esse diagnóstico, como é que foi para você, para sua família receber isso? Eu vou te contar só um pouco sobre a síndrome, para vocês entenderem, né? O pessoal entendeu, para entender. Boa. O Tourette é um pouco complexo, mas é uma parte do cérebro que ela cresce mais que o normal, praticamente é isso, e controla os pulsos nervosos. Então,
Eu tô medicado, tomo medicação, em algumas situações eu mexo o ombro, eu mexo a cabeça, né? São tiques voluntários, movimentos voluntários, né? Uhum. E também tem a parte psicológica, crise de pânico, eu tive outros problemas que ficam escondidos ali que mostram muito. Que tem aquela parte escondida, né, que você não enxerga, e tem a parte que o povo vê, se mexendo, não sei o quê. E a Tourette tem ela de voz, ficar falando, palavrando, vai tomar no cu, xinga. O cara que não tem controle. Mas o pessoal vai falando. Fala palavrão. Na verdade, o cara não consegue controlar, segurar, né? Não se controla. É involuntário. É voluntário. Eu dou exemplo como se fosse o seguinte: imagina você. Um exemplo bem para entender. Se você para de respirar, você trava para respirar, você tem que respirar. Você não tem como se dar parando aqui, você tem que se forcar. Você tem que forçar para se forcar. Então, você não consegue, você vai respirar. Não é que você não tem que mexer, você tem que mexer. Você não quer mexer, mas vai. Tem que mexer, e fica involuntário. E é uma coisa assim, então, foi na infância, para começar a aparecer por volta de 8, 9 anos. Você tá falando das diferentes, né? São quantas? 3. São quantas? São 3 tipos. Tem de movimento, tem de falar. De movimento é que você enfrenta. Tem de falar. Eu também tenho de voz também, mas não de falar. De... Nós somos criancinha e tal. Não tem mais não, graças a Deus. Tem o de falar e tem o de bater. A pessoa bate na outra, você dá um tapa na outra. Na outra? É, mas é raro. Mas é involuntário. Eu já vi isso. Eu já vi na TV. Tem gente que tem uns 3. Os 3 na mesma pessoa? Tem uns 3. E fora os problemas psicológicos que tem, que dá, criatividade, outros problemas. Mas a base é essa. Ela atinge o auge com 16 anos, um pico muito grande, e depois com a idade vai melhorando. Em alguns casos mais extremos é o contrário, a pessoa vai piorando com a idade, e aí é um caso mais complexo, né? Geralmente precisa de mais de uma que mulheres, então tem mais umas com Tourette que mulheres. E até um coisa mais conhecido, começou a ficar mais conhecido com a internet hoje, mais conhecer. Tem até um canal na TV, que ele é um streamer, ele tá no Danilo Gentili, faz um programa chamado Roda Solta. De Leira. Ele tem Tourette. E aí aproveita que ele fala, e deixa ele soltar o verbo. A dele é de falar. De falar. Aí fala tudo que quer falar, depois fala, foi a Tourette. Mas ele fala, exatamente. Aí tem um laudo, né? Pra falar à vontade. Rodrigo, e como foi a reação dos seus pais, assim, na época? Como foi o diagnóstico? Então, eu vou contar. O que acontece? Aí, com 9 anos, comecei a piscar. Piscando o olho muito. A mãe e o pai desespera, né? Comecei a mexer, falei, tem alguma coisa ele tem. E aí comecei a mexer muito, achar que até convulsão no começo. Acharam que era uma certa convulsão, leva, faz teste, exame, e ele descobre. E aí eu fui um dia no psiquiatra, e ele me diagnosticou com Tourette. Acho que ele já tinha outra experiência e tal. Com quantos anos? Acho que eu tinha uns 11. Na época, eu não lembro muito. Minha mãe que sabe melhor, minha mãe que conta mais o caso. E a Tourette realmente é uma, assim, existe vários níveis. E ele falou assim, por exemplo, quando ele diagnosticou, ele falou sobre como seria a sua vida? Então, a minha mãe conta que ele chamou minha mãe, falou que não seria nada na vida, não falou por mal, mas falou assim que não seria nada a vida, que não conseguia estudar, formar, ter uma namorada, uma mulher. Não tem uma vida normal. Filho, nada, vida normal. Eu tenho uma dificuldade maior, que realmente tem um pouquinho mais mesmo. E meu pai, chamou meu pai, mandou pra comprar uma terrinha mais distante assim, pra deixar eu tocando na terrinha lá, quando crescer. Tirar o cedo do convívio social. Isso. E aí, a mãe ficou puta na hora, não desculpa a palavra, não, ficou revoltada, né? Eu um médico, não pode falar um entendeu? Né? Você não tem noção das coisas. Pelos meus cálculos, que era 1999, né? O médico tinha pouca informação na época também, né? Sim ou não? Eu acho que naquela época os médicos eram mais bocudos, né? Tinha mesmo psicologia. O psiquiatra tinha mesmo psicologia. E acho que falou de uma... E também não tinha, na verdade... Não tinha nem conhecimento da doença, não tinha remédio pra doença. Não tinha remédio. Eu tratei sem ter remédio específico. Eu tomando remédio esquizofrênico, muito remédio pra travar. E aí, fui diagnosticado, comecei a tomar remedicação. E aí, cara, você vira um cobaia. Porque você faz de todos os testes. Você testa um que não dá certo, testa tudo dá certo, aquela remedaiada. E aí, com 16, 15 anos, você atingiu o pico.
Foi o pico, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, foi muito tique mesmo. E nessa época, aí você tava estudando, continuou estudando. Tava estudando e tal. E aí foi esse extremo, né, esse pico, que aí eu tomei medicação muito pesada pra segurar. É meio que foi assim, vamos esperar 2 anos. Vamos esperar que vai passar. Não foi medicação, não foi pra tratar, foi medicação, vamos segurar o cara aqui, travar ele, pra ele tentar. E tinha situações que eu não conseguia mesmo, não conseguia. Eu ia pra casa dormir, não aguentava. Dormia o dia todo, dormia na sala de aula, dormia. Os remédios muito fortes, né? Muito feio, dormia no banheiro, no banho, tomando banho, tomando banho. Tem vários casos, vamos contar uns casos engraçados aqui. E é isso, assim, mas o grande, assim, é lógico que a gente tem nossa vitória, mas assim, a grande vitória aqui é minha mãe. Essa daqui. Eu assim. Essa. Eu não posso. Eu sei que ela é muito feliz pelas vitórias do Rodrigo, porque você vê, imagina você ter um diagnóstico. Minha mãe, meu pai, né? Minha família. Em si. Se eu vi isso de um filho seu, aí hoje você olha o cara que não podia estudar, formou engenharia. O cara não podia, tinha que ir para uma terrinha para ficar separado. Tem carteira, dirige, tem 3 empresas, toca as empresas dele, casou, tem filho, vida normal. Tem um exemplo maior, melhor de superação? Não. E aí eu pego um gancho, talvez a pessoa que está aqui assistindo e está reclamando da vida, talvez a pessoa está reclamando só da vida no sentido financeiro, ou no sentido de não ter oportunidades. É bom a pessoa ouvir isso e falar, né? E pegar isso como exemplo e falar, tudo é possível, né, cara? Só você acreditar e não desistir. Eu fui o cara que eu reclamei também. Assim, do meu problema, eu falei, por que eu? Porque assim, a sua família é muito boa, né? Então eu falei, por que eu, cara? Você fica assim, né? E, cara, você vê, cara, você é tão pequeno. Sabe? Eu tinha uma família estourada, minha família me ajudou, meu pai, minha mãe, meu pai trabalhou, um maluco, me deu os melhores médicos, até nem que eu tinha condição. Minha mãe correu atrás pra caramba, eu também tive, né? E uma coisa boa que eu levo, que eu digo se eu escondesse em casa era pior. Então eu fui enfrentar. E falar sobre o problema naturalmente. Você não tem que ficar esconder, fala o seu problema, fala dele. E é isso que é legal, que eu tenho que, né, é legal a gente abordar isso, porque o Rodrigo, ele tinha tudo para falar assim, cara, não vou fazer nada não. Eu tenho essa síndrome aqui. Ele não precisava lutar. Financeiramente, financeiramente, né, graças a Deus, né, a família dele, né, sua família que tem condição e tal, então ele não precisava correr atrás de nada, financeiramente falando. Então ele podia ser um cara mais de falar, vida, céu, nasci assim, vou ficar aqui e tal e tudo. E ele, é o que ele falou, né, ele resolveu enfrentar a vida e que isso sirva, né, de inspiração, né, cara? Assim, é um negócio assim, que quando eu falo, eu até vejo emocionado ali, mas eu emociono até porque participei, conheço o Rodrigo tem 15 anos, né? E eu peguei ele ali saindo da faculdade, começou a empreender. Você pegou uns barrancos, pegou dormir na. Não, mas já dormir no carro. Não, mas aí, foi eu achei já uma fase já bem mais assim, mais light, avançada, tranquila, né? Eu não peguei essa fase, mas a gente como pai, né? Também a gente, imagina, se ouvir isso e tudo e ver o filho, cara, assim, é muito, hoje, assim, tá muito feliz, né, pros seus pais. Lógico, devo tudo dos meus pais, isso aí é sem dúvida, meu pai, minha mãe, pra contar comigo, até o final da vida, que tudo que eles precisarem, e vai ter briga, velho, com meus pais aqui, não tem conversa não, amigo. Pode vir qualquer pessoa ali, meus pais, minha família é blindada. Isso é família, assim, né, família em primeiro lugar, né, então a gente tem que botar em primeiro lugar a família. E aí, cara, eu fui em frente, e aí apareceu medicações novas, foi evoluindo, a idade vai melhorando, né? Medicações novas já em quais anos, assim? Já tinha uns 19, 20 anos. O meu psiquiatra, Luiz Augusto, o Luiz que me tratou, tem mais, esse cara é fantástico também, é outro que Deus abençoe esse Luiz. Muito obrigado, meu irmão. Doutor Luiz. Deus abençoe você, doutor Luiz. Deus te abençoe. Amigo meu cara tem um amigo meu pessoal, o cara é fantástico, e ele descobriu. Esse remédio veio de fora do Brasil, não tem no Brasil, você vê como é que eu posso reclamar? Vem de fora, é uma fortuna. Meu pai compra, me paga, me dá. Mas se eu não tivesse isso, ferrado. Talvez eu conseguiria fazer o que eu fiz, mas não tanto. Seria mais difícil pra mim. O desafio seria maior, né? Seria maior. E aí, e acaba que é mais sobre o problema, né, que eu vivi. Tive algumas situações na minha vida
que você acaba aprendendo, você fica mais cascudo. Então eu aprendi com meu pai ser honesto, extremamente honesto, trabalhador. Aprendi a ser honesto, preciso ser. E duas coisas, gratidão, sou um cara que tem que ter gratidão, eu não gosto de proporcionar nenhuma, eu falo, desigualdade, eu falo assim, injusto. Eu não gosto de justiça. A gente erra, a gente todo mundo erra. Ainda mais como empresário, nós tomamos decisões erradas. Mas ele não dorme não, tá? Eu tô falando que eu já vi vários e vários casos. Se ele, em alguma coisa, ele, por acaso, ele achar... Porque talvez é o que ele falou, como empresário, no negócio, alguma coisa, você faz alguma coisa que depois você... Pô, se ele imaginar que ele prejudicou alguém, meu amigo, esse cara ele não consegue nem dormir, enquanto ele não resolveu o negócio. Tô te falando isso que eu já vi isso várias e várias vezes. Mas isso vem da minha infância, porque eu tive algumas situações que você acaba sofrendo injustiça. Várias, ser mal entendido, como eu falava muito rápido... Você tem muito bullying? Sofri muito bullying. Assim, e aí que vem que essa parte da escola, que você tá crescendo, você não tem maturidade, você não tem autoestima, você vai lá pro saco. Foi a mais difícil, deve ter sido a sua Foi difícil. Você vai ver o cachorro de retal, retardado ali. Eu tive várias situações, eu vou contar uma situação boba. Bem rapidinho, olha como o negócio. Contar, precisa rápido, como o negócio é foda. É um caso, mas que tem vários casos, mas vou contar um caso do colégio. Tem uns que você não pode falar aqui não, por causa da audiência e tal, né? E depois você fala só no off aqui pra gente, tá? 15, 16 anos, eu 14, 15 anos no colégio, tava pintado uma gabeira, estudos lá fora, uma gabeiras lá. E aí, quando vê os chiques, você acaba que algumas pessoas falam de você. É normal, você mexe muito. É estranho. Você é uma pessoa estranha, mexendo muito, movimentando. Mas eu era uma pessoa muito agitada, movimentada, fazia minhas coisas e tal. E aí eu lembro que os remédios têm efeitos colaterais. Vários efeitos colaterais. A sonolência, um dos maiores efeitos. E outros, tem vários. Boca seca, que ela para de fabricar saliva. E tem um que ele produzia, as glândulas que produzem as remelas, o negócio do ouvido, ficavam mais que o normal. Então eu acordava de manhã, colégio, lavava o rosto, chegava lá, tá com remela. Remelento. Ô, remelento. Você não lava o rosto, não, Rodrigo? Você não lava o rosto, não? E eu lembro que um dia eu sofri uma situação, uma humilhação lá, eu fui conversar. Não, humilhação, eu fui uma situação, fui conversar com a diretora. E aí tem uns amigos do lado, meus amigos, o Alberto, meu brother, esse Betinho, Zezinho. Abraço pros dois também. E aí eu lembro que eu fui e eu não sabia o que fazer. Eu falei, não é possível, não vai ter tanta remela. Eu chegava de manhã, lavava assim, não é possível, sai. Aí eu cheguei um dia, eu tava com remela, não tinha visto. Glândula e tal. Cheguei na diretora, contar uma situação, podia até falar rápido, me incomodar. Calma, Rodrigo. Primeiro, vai no banheiro lavar o rostinho. Você não lava o rosto, não, Rodrigo, você conversar comigo. Tá bom, aí você tem que sofrer umas situações, acaba você não quer discutir, não quer entrar em detalhes. Então, tudo bem. Aí o povo zoa a situação. Pena, né? E aí os meninos novos também, até meus amigos brincaram, muitos amigos meus, parceiros meus, de mais novo, você brinca ali, tem um certo bullying e tal. É que você aprende isso, né? Com essas injustiças, com essas situações, né? Então, eu tenho morro de medo de praticar justiça. Porque quando você é injustiçado, você sente na pele, é muito ruim. As injustiças que você viveu te ensinaram a não fazer as pessoas passarem pela mesma coisa. Talvez faz eu ser mais sensível. Legal. Eu sou um cara sensível. Legal. Eu sou um pouco sensível. Legal. Algumas situações, mas uma grande parte eu sou bem sensível, tomo bastante cuidado, assim, em tomar algumas decisões, ainda mais com medo de prejudicar o próximo. Ainda tem esse problema, ainda tem que ser tratado ainda. Porque que eu venho na minha infância, muitas coisas da sua vida vêm da infância. Você tem que falar de trás. Então eu tomo dificuldade de mídia, eu até falar algumas situações. Eu sou empresário não fala não, já tem que falar não. Tem uma dificuldade de falar não, tirar, tomando decisão aqui, não quer mandar esse cara embora, não sei. Ou uma situação, o cara fez uma coisa, porque eu tenho que ter certeza que ele fez. Eu não tenho medo de ser injusto. Se você também pensar que pode estar sendo injusto, você prefere nem tomar a decisão para não correr o risco. Prejuízo. Isso é ruim como empresário, mas acho que isso é uma coisa minha, E da minha isso vida. Te torna o empresário que você é, por isso que você é um empresário ímpar, assim. Sim. Eu acho que isso aí eu perco muito algumas coisas, mas eu ganho outras, né? Eu acho que ganho. Como ser humano, assim, meus funcionários gostam, fala assim, um cara que pensa na... Eu acho que isso é uma coisa boa, você não só pensar em número. Acho que a empresa é feita de pessoas. Quem toca sem pensar são as pessoas. Você quer pensar... A vida, né? A vida. Eu acho que é a vida. Você tocar só como o seu negócio, pensando em números,
só botar o segundo caso. Eu primeiro boto o ser humano, para depois botar o número. Isso aí, eu já fizemos várias vezes. Eu já com meus sócios na época, já teve funcionário que saiu da cadeia, voltou para lá, daqui você não pode mandar o cara embora, que tá na cadeia, traficante, voltou, veio na nossa sala e pediu oportunidade, falou, fui preso, não sei o quê. O grande pai falou, não vou mexer com o cara, não tem problema. Aí o ser humano, o Newton, cara, ele fala assim, esse cara é fantástico, esse cara aqui. Ele me falou, Digão, não, cara, foda, né? Aí ele fala, foda, né? Eu falei, é foda, vamos dar oportunidade, vamos riscar. Mas prejuízo tomamos. O certo seria isso, mas o coração fala... É porque o Rodrigo você falou uma coisa muito interessante e é importante isso, né, cara? A gente não pode olhar só números. E eu acho que tem um pouco a ver com como você vai amadurecendo algumas coisas na sua vida e tem muito a ver também com... o que você acredita, o que você inspira, por exemplo, inspiração, de você começar a olhar as pessoas e se colocar no lugar delas. Porque quando você... Empatia mesmo, né? Exatamente, porque é você sentir a dor da pessoa. Então, por exemplo, quando você se coloca no lugar da pessoa, você começa a entender, cara, aquela pessoa é um ser humano, é um pai de família, né? Eu vou tomar uma decisão, claro que a gente está falando que tem decisão, tem que ser tomada mesmo e tal, infelizmente não tem jeito, mas a gente tenta o máximo possível a ser um pouco mais flexível com as coisas, né? E eu lembro assim, eu acho que é ser cada vez mais parecido com Jesus, né? Exato. Quando você fala isso, você fala, e se fosse eu? Ah, mas o cara tá errado. Cara, quem que não erra? Você tá exercitando aquele amor ao próximo, né? Porque é muito difícil também amar o próximo. É difícil, até que você, Radel, já tá mais, vocês dois espiritualmente mais evoluídos, como é que é difícil? Eu acho que esse negócio de você ser uma pessoa boa, honesta, não prejudicar o próximo, acaba prejudicando o outro, não tem como, ninguém é perfeito, mas só se você falar assim, porra, troca cada pessoa. Porque tem dificuldade, então, você põe eu falo, porra, aqui, não, acho. Você gostaria que tivesse com você? Você gostaria que tivesse com você? Tu não faz. A gente faz coisa também, tem hora que a gente faz errado. Mas outra coisa importante, a gente pode errar, mas continua errando. Permanecer no erro, né? Melhor, isso é o mais importante. Não vamos errar, tu não vai pecar, tu não tem os defeitos, mas a gente puder pegar aquilo que nós erramos, né, e melhorarmos, né, tentar, acho que isso que é o que Jesus quer, né, eu acho. Né? Rodrigo, eu tenho uma curiosidade não, né, é assim, eu acho que é um negócio que seria legal a gente tocar nesse assunto, porque quando eu te conheci, quando eu te conheci, apesar de você ser o cara, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas apesar de você sempre ter sido esse cara, coração enorme, justo, você era um cara super cético. Sim, muito. Super cético sobre a questão espiritual, sobre Deus e como é que foi para você, né, durante tudo isso, como é que você encarou isso, né? Por exemplo, você está passando por esse problema e como é que era o seu entendimento, como é que era e como é que é hoje ainda com Deus, tipo, cara, por que eu sou assim, por que eu tô passando por isso? É até um absurdo, né? Por exemplo, tem pessoas que acham, né, que você tem alguma coisa ali, que você está pagando alguma coisa. Na própria Bíblia, né, tem uma passagem ali que o pessoal pergunta, né, para Jesus por que aquela pessoa estava com um aleijado, né? E se era Deus e tal, e Jesus falou, não, isso é para a glória de Deus. E as pessoas interpretam isso errado, achando que Deus fez o cara ficar daquele jeito para depois curar o cara, e Jesus não estava falando disso. Como é que você... Outra vida tem que... como é que você encarou isso, né, de entender isso? E hoje ainda, você continua sendo esse cara super cético que você era quando eu te conheci? Então, há 15 anos atrás? Eu sempre acreditei em Deus, nunca aprofundei muito. E se foi um cara que respeitei as religiões, então eu ia em tudo, em espírita, em católica, né, evangélica. Mas com o passar dos anos com o Newton, você acaba aproximando mais, né? E o Newton virou um cara... um líder religioso, né? O cara, você vê que o cara que tá no Instagram, tá? Junto com o Jardel. Um líder religioso, não, que eu não gosto dessa palavra religião. Não sei o que eu falei. O líder não, mas eu entendi, exemplo. Você entendeu, mas uma das pessoas... Sim, pra pessoa entender. Eu não gosto dessa palavra religião. Você quer dizer, você tá mostrando os exemplos, né? Mostrando, porque Deus quer isso, né? Quer que você mostre, né? Não pode ter vergonha. Um líder espiritual. Você mostra como um líder religioso mostraria. E vocês são muito caçados, né? Vamos falar assim, né? Por isso, né? Muito caçados por isso, muito criticados. E eu fui um cara que criticava. Eu também. E eu criticava porque a gente sabe que tem situações, né? Algumas
você vê claramente que não é aquilo, né? Até hoje, né? Você vê que tem o ser humano, né? O ser humano é muito complicado, né? O ser humano que mexe com dinheiro, é complicado. Mas assim, o meu entendimento realmente era muito cético. Eu queria estar só em Deus e ponto. Aí esse negócio de aí eu comecei a ver que as coisas não são bem assim. Fiz um exemplo do meu primo, né? Filipão. Tamo aí, Filipão. Filipão, cara, é meu sócio hoje, numa das minhas empresas, meu irmão, né? Desde a infância, na mesma idade, o Nilton conhece. E ele é um menino muito bom, mas um menino que veio, tava desorientado, né? Meio desorientado na vida, meio perdido. Um cara que eu levei, conheci o Nilton, ele tinha um conhecimento, ele tinha um entendimento de você, hoje tem outro, como as coisas são, né? Como a gente pode julgar as pessoas. Ele não pode julgar ninguém. Nunca julguei pela capa. É lógico que a primeira impressão dá, mas não julguei pela capa. E hoje ele adora você, Nilton. O Felipe te adora. E hoje é um cara assíduo lá. Ele vai mais que você, Jardel, lá. Ele falou lá, tá tendo reforma. Tava na porta, tava esperando lá. Eu esqueço de dia tava de recesso. Lá nas 4 semanas o Felipe tava lá. Ele é um cara que quando ele pega um trem pra fazer, ele faz. E é um cara que tá gostando. E ele fala. Olha pra você ver como ele tá pondo Deus em todas as áreas da vida dele. Ele é lutador, né? Ele luta, né? Ele não luta ainda. Ele falou que até na luta melhorou. Na luta. Ele pede pra Deus pra dar porrada e dar porrada melhor. Olha que legal. Eu rezei, pedi pra Deus pra ficar bem, dar meus golpes bons, defender. Os golpes entrarem. Nunca lutei tão bem na minha vida. E começou a aparecer algumas coisas que a gente pode achar que pode ser coincidência. E outras parece que... Mas é muita coincidência, sabe? É muito coincidência. E assim, eu sou no seguinte ponto. Eu acredito muito em Deus, mas eu acho que também a vida nossa tem que ser tocada, sabe? Tem que tocar como ser humanos da Terra e tal, mas também tem que ter a parte... Eu estou aprofundando, eu tenho muita dificuldade ainda, então tá me ajudando nisso daí, mas acho que eu tô melhorando, eu tô ficando menos cético. É porque tem muito, né? Horóscopo, não sei o quê, junta pra Marte, então eu tô estressado, por causa de Marte tá pra Júpiter, tudo bem. Eu respeito quem gosta. Rodrigo é um exemplo de... Eu sempre falo isso, sabe? Religião não eu sou isso, eu sou aquilo, isso pra mim não quer dizer nada, porque eu conheço muitas pessoas que se vestem por causa da religião, que você olha e fala assim, esse cara é isso, só de olhar pro jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, quer passar, né, assim, que é um cara que tem a vida mudada, com a vida diferente, que é o diferente. Mas eu sempre vejo e sempre falo que como Jesus falava, né, cara? Jesus não olhava a casca. Jesus, tanto é que ele sempre, todas as oportunidades ali que ele tinha, ele sempre falava, né? Dos religiosos, que era sempre ele batia nos religiosos que por fora era uma coisa, mas por dentro era outra. E Rodrigo é um exemplo claro disso, uma pessoa que, vou ser bem sincero, eu conheço várias pessoas que você também conhece, que vai, se você colocar aqui numa fila, ó, aqui é a fila para entrar no céu. Aí coloca uma pessoa e fala, aquele ali vai ser o primeiro a ser chamado, meu amigo. Aquele é VIP, ele vai para a VIP do céu. E aí você coloca ele lá e coloca o Rodrigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar assim, Rodrigo, vem primeiro. Pelo entendimento e o que eu entendo, o que eu acredito, o que eu creio que Deus é e como Deus age. Então, Rodrigo é um cara que ele tem todas as características que é ser um cara cada dia mais parecido com Jesus. Que é o nosso foco. Não, ele pode falar, ele falou assim, eu sou cético, eu falo isso, eu falo aquilo, mas o que interessa, cara, quando você pega as atitudes do cara, é o que, cara, eu não consigo lesar ninguém, se eu puder ajudar, eu ajudo. Porque você não acredita que esse cara já fez, assim, que eu já vi por pessoas. Eu não conheço um cara tão mais humilde que ele. O pessoal que tá falando aqui, eu não tô falando isso aqui mas eu preciso contextualizar para que as pessoas entendam. Legal. Eu falo assim, pelo poder aquisitivo que a família do Rodrigo tem, que o Rodrigo tem, que esse cara faz, o lugar que ele vai, que ele senta. Você vê nas festas dos funcionários, entendeu? Tipo assim, sempre foi esse cara. Então, é um cara que, independente do que ele fala, e quando eu olho para ele, esse é o mais crente que eu conheço. Você viu que eu perguntei pra ele, como é que você tá cético ainda? Ele tá falando que você é religioso, mas ele que é religioso. Ele é o mais crente que eu conheço, se a gente puder falar o que é o cara mais parecido com Jesus. Então, pra mim, eu não gosto de rótulo, eu não gosto de pessoas que querem ser o que não são, tem que ser autêntico, e esse cara é autêntico.
Legal, Agradeço, legal obrigado, demais. então. Rodrigo, você prometeu pra gente algumas histórias engraçadas aí desse desafio seu, porque eu acho que a vida é feita disso Eu vou também, contar. Não, né? e isso é uma coisa boa. A gente tem que levar na brincadeira. Se a gente Tem que ficar, levar. sofrendo demais, tem que É. contar e rir da situação. Exatamente. E eu vou te contar uns casos. Vou contar um. Pensa o que você vai falar, porque o horário não permite. Pensa não, Rodrigo, já fala. Eu vou te já contar um logo. caso. Ó, quando eu trabalhava com meu pai, é estagiário. Na época, tava lá com o meu pai, fazia construção civil, antes de conhecer o Newton, entrar, estagiário. E eu ia pro castelo. Só que eu tinha muito sono. Eu dirigi o carro. Eu não sei, Deus me ajudou. Hoje eu acredito em Deus, cara. Como eu não bati o carro, velho. Como eu não bati, sabe o que eu fazia? Eu ia um sonolento, morrendo. Gente, Deus me perdoa. E eu parava nos sinais, eu dormia nos sinais. Eu sabia que o sinal tinha um tempo ali. Alguns tinham mais. Eu decorava os sinais da cidade. Era o tempo do Eles tinham cochilo. 20, 30 segundos, tinha 10, eu parava, encostava, não relaxava. Eu abria. Só que você apagava. Você acordava com a buzina dos carros, buzinando? Colega buzinava. Entendi que eu não acordava, não. Uhum. Apagava no carro. Aí eu buzinava, ninguém não andava. Esse cara tá ficando doido. Pensa bem na situação. Uhum. Aí você sai do carro, o cara tá parado, xinga, tá lá, chega lá no carro, tá o cara assim, ó. Dormindo. No trânsito. Aí, no trânsito, parar. Aí bate, eu olho, assusto, agradeço, vou embora. É um maluco aí. Assim, eu tinha que fazer isso, porque se eu falar com meu pai que tava dormindo, senão ele não deixou eu trabalhar. Uhum. Ele não deixou eu trabalhar, ele falou, fica em casa. O motorista, eu tinha que ter minha independência, né? Então, tem situação que a casa dos meus pais tinha uma ré. Quando eu morava com eles, tinha uma ré. Você abria o portão, dava uma ré, acabou. O portão demora uns 10 segundos a abrir, demorado. Eu dei a ré, abri o portão, eu falei, cara, deu um sono aqui, velho. Juro que eu fiz. Eu pisei na embreagem, era carro, gatada ré, embreagem, freio, pisei, firmei e dormi na rampa, com a porta aberta. E o cara paradinho lá. Paradinho, aí cheguei, minha mãe chorando, né, a mãe da filha também chegou chorando. Não vai andar, mas eu falei, mãe, fica tranquilo, no máximo eu descer aqui, encostar no carro, e segurando a embreagem. Mas o carro não desceu. Segurando. Não, você dormia, mas você controlava. Dormi pra Esse aí tem um domínio total. O mundo externo tava Tem um controlado. domínio total. Não, a primeira vez que eu andei de carro com o Rodrigo, a gente tava indo almoçar. Eu tava reparando, falei, cara, o Rodrigo dirige muito bem. É, ó. Total, falei, e põe o carro onde tem que E a colocar mexeção. manobra, tranquilo. Falei, cara, é um fenômeno. E você sabe que ele tá falando aí de caso engraçado. Eu lembro agora. Você não pegou essa época, não. Você sabia que o Rodrigo era mágico? Fazer mágica? Você parou? Você parou com as mágicas? Ah, parei. Eu tinha esquecido. Tentei. Não, mas ele... Eu fiz um gracinha. Como é que foi que você começou na mágica? Não, ele fazia mágica, pautas mágicas. Você tinha até Você chegou até assim meio profissional, né? Eu fiz um showzinho. Aí que vinha uma dificuldade minha que eu tinha, muito grande da Tourette, né? Você tem que ter uma postura corporal, tem umas situações, e eu tinha que atrapalhar. Era outra coisa, eu tinha que. Como é difícil as coisas, né? Era o mágico mais complicado. Era mais difícil. A ansiedade piorava a situação. Você tinha que fazer alguns movimentos da mão, assim, mexendo junto. Foda, mas assim. Você chegava a revelar a mágica, não? Não. Ele me ensinou uma. Eu ensinei uma, mas assim, mas eu nunca ensinei. Eu lembro que tinha um colega meu na faculdade que falou assim: eu sou igual mulher de malandro, adoro ser enganado. O legal da mágica é ser enganado. É ser enganado. Porque tanto que você pega o truque, é isso. Mas é isso que fez aquilo, entendeu? Então não é legal descobrir. Eu comecei mais quando meu primo, que é o Bruno Savassi. O Bruno Savassi dá um oi pra ele, ó. Bem depois que o Bruninho é um cara fantástico. Trabalha na MIP lá e tal. O pai dele era o diretor da MIP. E ele é um cara, ele é fera. Esse cara ficou fera. Ele ficou fera o grande tempo. Foi uma inspiração. Na mágica? Na mágica. Fera. Aí eu vi ele fazendo, ele era novinho fazendo. Falei, cara, você tem também, cara. Eu sempre gostei de mágica, né? Só que hoje com as redes sociais, o povo tá... Revelou tudo, né? É porque o cara pega a mágica e é difícil você fazer a mágica. Cara, você tá fazendo até bem, mas vou ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro sendo diferente? Vou revelar e tal. Eu acho chato, sabe? Acho que tinha que ter um de sigilo ali, porque é gostoso, legal. Eu já tinha um caso, tinha um cara muito famoso que ele morreu, e tinha uma mágica que ele fez. E eu achava que a gente que é mágico vai ter noção que existem técnicas que tem um caminho ali e variações, entendeu? São coisas antigas que estão tendo variações. E o cara fez, porra, como esse cara fez um trem desse? Aí eu voltava o vídeo, não é possível. Não tem jeito, não sei o quê. Aí eu conversei com o Bruno na época. Bruno, ele falou, não vê não, Rodrigo. Não vale a pena, não. Eu quero ver essa coisa, quero ver esse trem feito, cara.
Eu olhei e falei, não, doente mental. Esse cara nem replica mágica, não tem condição. As coisas aí você fala, vou fazer isso nunca. Por que eu fui aprender? Não, por mim, como eu sou mágico, eu achei fantástico, porque eu achei legal. E mágica, eu é uma coisa simples. Mas é o simples que é difícil de fazer. Porque você enganar o cara falando, tem simples, você tem que ser bom, você tem que ser bom. Então, assim, é tão simples que é difícil de fazer. Por ser simples. Fui fazer umas festas de crianças, confusão danada. Minha casa é cheia de pombo lá, com meus cachorros, pintar os pombos de colorida, confusão danada. Que legal. Foi legal, foi uma época legal. E meu pai foi um cara legal com isso. Meu pai sempre deu muita liberdade, sabe? Então eu trabalhava, para trabalhar, com as dificuldades que eu estava tendo, e fazer mágica, e deixou. Meu pai sempre super apoiou meu pai e minha mãe, porque meu pai sempre foi um cara de negócio, né? Então, meu pai, em primeiro lugar, quer que os filhos sejam felizes, mas também quer que os filhos sejam trabalhadores, né? Essa questão da honestidade veio muito dele. Meu pai é um cara muito honesto, entendeu? Então, você pede muita coisa. Então, eu falei, vou dar um tempo pro meu filho, né? Dar um tempinho pra brincar aí, porque quer dar a vida dele. Legal. Foi legal. E o pai do Rodrigo tem um negócio, cara. Eu não conheço um cara pra ter uma memória igual o pai do Rodrigo. Inacreditável. Ele sabe os números de telefone, tudo de cor. Ele nem usa computador, não. Ele chega pra você e fala assim, você tá fazendo negócio com ele, tal dia, tal é isso, esse valor, tal. Você achou que ele esqueceu, mano. Passa 20 dias. Se falar que você vou ligar pra você 9 horas da manhã, daqui 20 dias. Bicho, nunca vi. É uma mente fantástica. Acaba que a memória, assim, tem gente que tem mais facilidade com a memória, mas a memória, ela é construída. Sim. Tem que treinar ela. A gente, como digital, muito celular, computador, papai não usa o computador até hoje, um papel. Imprime aí, tá aqui, eu quero imprimir, tá na minha mão aqui. Então, é aquele jeitão. Ele é fora da curva. Então, ele gosta. Então, com essa prática, ele ficou com a memória fantástica. A gente, com a evolução, né? As coisas vão evoluindo, a gente vai ficando, tecnologia. A gente vai delegando a memória, né? Vai delegando, tem sistema, não sei o que. Então, começa. Ele também tá muito sem entrar agora. Ele não gostava do celular, não. Ele pega o Instagram, ele fica lá no Instagram, o dia todo. Tá escrolando. Leva pai, o Instagram, só passando lá. O Jadel, você sabe que foi em 2010 eu conheci o Rodrigo, eu tinha montado a empresa e depois o Rodrigo tinha saído da faculdade e veio, né? Tava procurando alguma coisa para montar, foi quando nós nos conhecemos e viramos sócios. E, né, Rodrigo, naquela época, foi 2010, o mercado nosso, naquela época, estava muito bom. Já vinha de um mercado bom, foi quando nós entramos, eu não conhecia nada praticamente do mercado, você também estava acabando de sair da faculdade, seu pai conhecia tudo já, né? E a gente falou, caímos num negócio aqui maravilhoso. E foi quando a gente começou e que aí veio logo depois veio uma crise, o mercado começou a ficar ruim, e nós passamos por isso tudo, e passamos por muita dificuldade, foi o que você falou no começo, mas graças a Deus, apesar da dificuldade, a gente conseguiu crescer, e hoje, né, depois a gente separou a sociedade, cada um foi, né, separamos nessa empresa, mas a gente é sócio ainda em outra empresa que a gente montou depois, né, deixar isso bem claro, e depois que a gente separou ali, teve uma virada ali também no mercado, a gente teve essa resiliência de não desistir, a gente viu muita gente que desistiu, né, no meio do caminho, né, ficou no meio do caminho, a gente continuou. Graças a Deus hoje, você está muito bem, graças a Deus hoje eu estou muito bem também. E o que você está vendo, o que você está enxergando para frente, aí, chegando de hoje para frente do mercado, do nosso setor da economia? O que você pensa? O que você está fazendo na sua empresa, com a sua equipe? Quais são os planos, seus projetos? Sim. Hoje, a Cibra Total está mais focado na construção civil, né? Predial e casas, né? Então, nós estamos... É diferente de um mercado industrial, mineração, essas coisas, né? Então, assim, nós temos um déficit nacional muito grande, então a gente tem gente que precisa morar de separando, casando. Em casa que é casa. Pessoas, em casa é casa, que separa que é outra casa, gente morando sozinha, então tem um déficit nacional muito grande. Só que o que eu sinto é que esse ano que vai ser muito bom esse ano que vem muito bom ainda, depois das eleições eu acho que pode dar uma caída, o que pode dificultar muito, né? Eu acho, a Selic, né? A Selic atrapalha um pouco, todo o preço de banco,
o consultor precisa do banco, o cara vai comprar um apartamento e precisa do banco. Então, é uma cadeia que Não pode deixa de atrapalhar em qualquer setor, não só no nosso. Qualquer setor. Qualquer setor. Mas você tá hoje assim, você tá com o pé no freio total ou você tá... Então, você tá com expansão? Então, o Newton, a gente conhece o Newton meio doido da cabeça, né? A gente não para, não. A gente não vai... É aquele negócio, tem R$1 na conta, mas tem material. Você tem dinheiro na e conta, patrimônio, tá né? errado, tá errado. E patrimônio. Mas a gente é novo ainda, então, aquele meu pai também teve muito isso na vida toda e não guardou dinheiro, tá guardando depois de velho. Então, a gente eu tenho uma dificuldade de guardar dinheiro ainda, né? Ter aquele caixa, porque você fica mão coçando, né? Não, vamos investir, vamos crescer, mas a gente tem... É a inquietação do empreendedor. Isso, mas tem que tomar cuidado, que a gente sabe que o caixa é importante. Porque o Brasil, infelizmente, Liquidez, tem as diversidades, né? Isso não é o Brasil, o mundo todo, gente. O mundo todo. Uma guerra aí, uma situação... Mas hoje você tá... mas mesmo assim, né, com todas essas precauções que tem que ter e tal, hoje você tá numa hoje a gente pode falar... meu melhor momento. Hoje você pode falar que você tá num ascendente, né? Então, estamos crescendo. Claro que a gente sempre cuidar de... Canja de galinha, que não faz mal a ninguém, a pessoa fala, acho que é, né? Canja de galinha, tem um negócio assim, cuidado, precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém. Claro que a gente tem que estar sempre, né, precavido, se resguardar um pouco e tal. Mas as notícias, né, que a gente ouve para todo lado não são boas e tudo, a gente sabe disso, mas também a gente é cascudo e aprendeu é aquela pessoa que cresce no meio da dificuldade ali, aprende a fazer tudo. O cara que mora sozinho, que ele não tem ninguém ali, ele tem que aprender a fazer uma comida, ele tem que aprender a passar uma roupa, lavar uma roupa, e faz um pouquinho de cada coisa. Então, acho que a gente tem que ser meio assim, né? Porque o mercado, ele sempre vai ser muito desafiador, né? Tem aquele limite onde as pessoas desistem por causa do desafio, mas é um limite superável, não vai ser fácil, você vai passar um aperto, você vai ficar ansioso, você vai ter que mandar alguém embora, mas se você não desistir, você supera. É claro que a gente tem que sempre estar estudando o mercado, vendo as previsões, porque senão também você escolhe um caminho errado, coloca seu dinheiro todo lá, você vai quebrar. Depois não adianta falar culpar ninguém, foi sua. Deveria ter estudado. A decisão do empresário, nossa, né? As decisões quebram a empresa. Então, a gente tem que estar atento com as notícias, né? Tem um jeito de ficar atento às notícias, mas também não podemos sofrer com elas. Exatamente. Mas temos que nos preparar, não podemos mais fechar o olho, não está acontecendo nada. É igual violência. A gente vê todo dia, você liga a TV, você vê falando do Rio de Janeiro, violência ali. Mas engraçado. Ela existe, mas... Pois é, mas todo mundo vai pro Rio de Janeiro. Porque se fosse pensar, você fala assim, não, no Rio de Janeiro tem muita violência, eu não vou pra lá. Não, e por que as pessoas vão? As notícias que a gente consome, né? E eu sou um deles, eu vou lá. Eu falei isso por sua causa, que eu sei que você não sai de lá. As notícias que a gente consome no jornal, na internet, seja onde for, elas afetam as pessoas dependendo da envergadura de cada um. Um problema financeiro no mercado hoje talvez afeta mais o empresário X do que o empresário Y, né? Então, o que a gente tem que pensar? Olha, esse problema afeta o meu negócio, de fato, porque quando chega uma notícia ruim na TV ou na internet, o país inteiro fala daquela notícia, a pessoa não mede a capacidade dela e simplesmente desiste, mas não está na hora dela desistir. Ela tem envergadura para superar. Você tem envergadura? Enfrenta a tempestade. Você não consegue? Meu amigo, recolhe seu barquinho, guarda lá, espera passar o vento e espera a sua vez de novo, né? Você tem que saber isso. Eu acho que é saber ter essa tranquilidade. Saber qual gigante que você enfrenta, né? Saber qual gigante é a hora certa, cara. Porque a vida é isso, a vida é desafio. Quem não quer desafio, morre, meu amigo. Saber qual gigante você aguenta enfrentar e não ter medo daqueles que você consegue vencer, porque senão você não chega a lugar nenhum, porque fácil não é. Se fosse fácil, tava todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia. Essa é a grande diferença, né, cara? Mas é prazeroso, né? O Rodrigo é um dos caras também, a gente já conversou sobre isso aqui, que ser empreendedor, você empreender, vai muito além de ser só por dinheiro e você ter uma vida melhor. Claro que existe uma enorme quantidade de pessoas que vão empreender por causa disso só. Mas essa galera que vai por causa disso é uma galera perigosa. Por que eu falo que é uma galera perigosa? Porque como a intenção dela é só melhorar de vida, é só a grana, o que acontece? Existem duas coisas. Ou
ela vai chegar uma hora que ela vai ganhar a grana e vai falar assim, cara, não quero mexer com isso mais, eu tô sem tesão. Porque eu queria a grana e eu já ganhei a grana. Então ela perde o tesão no negócio dela. Ou é o cara que, a pessoa que não vai conseguir, vai ser um eterno, vai ter uma frustração enorme na vida dele, porque não conseguiu a grana que era o objetivo final. Então eu vejo, identifico, falo, cara, você quer empreender? Cara, é legal pela grana, é legal por crescer e tudo. Mas quando você entende e sente prazer de você acordar e você fala, cara, eu tô realizando alguma coisa, é difícil, e a cada dia você tem uma vitória, celebrar as pequenas vitórias que são importantes, né? Uma guerra você ganha em batalhas, não é você vai lá ter uma batalha só e ganhou, né? Então é importante essa resiliência que eu acho que a pessoa tem que ter e saber que a vida é isso, né, cara? É o nosso mercado, um mercado legal que a gente constrói riqueza. O que é construir riqueza? Você tem funcionários, o nosso material tem uma casa, um prédio, uma ponte. Então é gostoso, né? Você ver as coisas acontecendo, você contratar funcionários, você conseguir dar uma condição melhor. A sua equipe, né? Você dá, né? Fazer uma. Isso é muito importante. O empresário tem que entender que tem que fazer uma progressão de carreira pro cara. Daqui a pouco o resto da vida sendo. Porque a gente fala muito aqui, né? Que a gente quer crescer. O funcionário também quer crescer. Claro. Eles têm que querer na vida também que todo mundo vai ser empresário. Você pode ser um bom funcionário, você pode ser um funcionário honesto, sim, trabalhador e ganhar o dinheiro. E também talvez nem seja, chegue no pico. Mas você for um cara bacana, um cara bom. Eu acho que tudo na vida, nem todo mundo vai. E outra coisa, e nem por isso seja uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que. Eu até. Isso é uma coisa engraçada que eu falo muito da palavra. A pessoa que ela é. Como é que fala? Quando você não. Como você não dá a palavra, perdão, eu tô um minutinho só, gente. Quando você está satisfeito financeiramente, tem um nome. Não, lembrei, prosperidade. Sim. A prosperidade. Na minha cabeça, prosperidade é dinheiro. Na minha cabeça, olha como já até aprende na vida, né? Prosperidade primeiro, prosperidade, eu vi o hábito de comprar uma empresa tem que ficar de tamanho, filha. Prosperidade para você, que você entende que as pessoas falam, tá ligado mas eu achava que era isso, mas não era. Eu tenho uma empregada chamada Giana, uma gracinha da minha casa. E um dia ela falou assim, Deus colocou isso na minha vida. Não sei o que, eu falei, tão pouco, eu entendi que não é só dinheiro. Prosperidade vai além, é ausência de necessidade. Tá vendo que tem uma pessoa ali, porque também eu já quis ficar, nossa, quis ficar muito grande já, mas ele ficar muito grande também traz, você tem um risco e traz também as partes ruins, né, Newton? Não é fácil. Isso, né? Você desgastar. Tem gente com bem sucedido, mas tá mal na família. Mas então assim, tem coisa melhor do mundo ter uma família né, saudável, né? Então, isso daí, entendeu? Mas a riqueza, ela não tem nada a ver com. Eu acho assim, hoje a riqueza, ela não tem nada a ver com o dinheiro, com a quantidade de dinheiro que outras coisas. Porque chega uma hora que talvez você tenha. O que você pensa? Cara, eu tenho dinheiro para ter um conforto para mim, minha família e tal. Chega uma hora que você tem mais ou menos mais que aquilo, não vai fazer diferença. Por exemplo, o cara que tem. Nossa, você quer ter essa surpresa. O cara que tem 500 milhões, tem 1 bilhão, tem 1,5 bilhão. Que diferença que vai fazer para esse cara ali? O cara que tem 100 milhões faz tudo que esse cara faz. E aí, de repente, o cara perde a vida dele toda, perde a família, não vê os filhos crescerem, não participa com a família, dedicando só ao trabalho, a buscar dinheiro e tudo. E quando ele assusta, a vida passou, não gerou memórias com a família, não viveu. E o que ele tem no final? Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Exatamente. Isso eu vi, cara, minha família, eu vi meu pai. Passa uma situação complicada, delicada. E eu vi, a gente tem tudo, cara. A gente tem condição, tem apartamento, tal lugar, tem casa. E não vivi nessa vida. Fiquei uns 5 anos travado. E eu vi um funcionário meu, Rafael, ganhando um pouquinho. O Rafael, né, hoje um sócio das minhas empresas, um funcionário meu muito competente. E ele tinha lá no final de semana dele com a família, com um churrasquinho, a pizza, tava feliz. E eu lá com aquela grana toda, tá lá, aquele trem pra baixo. Eu sei que nem tudo na vida é dinheiro. É lógico. O dinheiro é importante? Por isso que tem que deixar bem claro que a gente sempre vem para podcast falar da parte boa, da parte do empresário, mas nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo precisa ser empreendedor para ser uma boa pessoa, para ser um cara, um bom funcionário. Talvez tem um cara ali, eu tenho um funcionário, meu pai tá ali, ó, carregando caminhão, um cara bonzinho, mas cara, o cara honesto, trabalhador. Isso é importante ver falar também tem muitas pessoas que passam acima dos outros. Não faz isso. As coisas voltam, tudo na vida volta. O mundo é a maior roda gigante que tem. Isso. E às vezes também
o funcionário, quando ele vê a dor do empresário também, tipo assim, deu 5 horas da tarde, é sexta-feira, fechou a porta, o cara não conseguiu pagar ninguém. Quando ele vai embora, ele fala, cara, tá, eu tô devendo aqui R$1.000, porque esse cara tinha que me passar R$2.000. Mas esse cara tá devendo R$100.000, porque tá devendo todo mundo. Então, tipo assim, ele tá lascado ali dentro. O cara fala, quer saber, eu vou pegar um dinheiro, pagar minhas contas, passar meu final de semana com a minha família, porque igual esse cara eu não quero ser nunca, né? E tá tudo bem, né? Exatamente. Cada um tem a sua envergadura e a sua capacidade de superar problemas. Rodrigo, a gente está caminhando para o final. Sempre que a gente está no final, cada um deixa uma mensagem aqui de 15, 20 segundos aí para o pessoal. Deixa sua mensagem aí, olhando para essa câmera aqui, tá? Não preparei nada, mas o que eu posso falar é, como empresário, nunca desistir, né? Boa. A gente correr atrás, vai cair, vai ter tempo de levantar. Você vai cair, você vai ver os tombos. Como pessoa, eu acredito muito nisso hoje, sendo menos cético. Fazer o bem, pensar no próximo, né? Então, eu acho que isso a longo prazo tem resultado. Eu te falo porque eu sou novo, mas eu tenho pessoas do meu lado ali que deram errado, deram certo, mas as que deram certo, deram muito certo. Um deles é o Nilton, é você, Jardel. Agradecer muito a vocês por ter chamado hoje. Fico muito feliz de ter participado, né, dos 10 anos da história do Newton. O Newton é um cara fantástico, esse cara acima da média. Eu gosto tanto dele, ele sabe que eu gosto dele. E eu, Jardel, um cara que conheci há pouco tempo. Vocês estão fazendo belos trabalhos aí, eu vejo que um podcast não tem fins lucrativos, vocês estão aqui para mostrar para as pessoas. O Newton é um cara desse. O Newton é um cara que eu não poderia tocou naquele assunto do Dudu. Estou até prolongando um pouco mais, só para falar que eu tenho que falar do Newton. Porque ele só fala muito dos outros, não fala dele. Ele é um cara que ele ajuda muito o próximo, ele nunca pensou em questão financeira. Isso aí, como negócio, é uma coisa, infelizmente tem coisa que não tem negócio, ele ajuda todo mundo. O cara tem um coração gigante, até demais. Então eu tenho que dar uma cutucada nele pra ele dar uma acalmada, mas é um cara que eu gosto muito, agradecer a todo mundo aí, gente, é isso, eu acho que... Maravilha. É isso, não desistir, né? Se eu desistir, não pode desistir, né? Não pode, tem que... Corre atrás. Você é um exemplo da gente não desistir. Isso mesmo. Cara, hoje à noite foi superação, né? A palavra da noite hoje é superação. Com o Rodrigo aqui, tudo que a gente ouviu aqui, né? Eu já conhecia, mas tanto é que a gente queria trazer para cá para mais pessoas pudessem ter a oportunidade, a ele, de entender como tem seres humanos tão iluminados e bonitos e de coração super bom igual o Rodrigo, né? É um cara que emociona a gente e ele sabe disso feliz. É super importante ele estar aqui hoje. Ele não poderia deixar de estar, principalmente que a gente está comemorando, né? Esses 10 anos aí da Louca Forte e tudo. E então é isso, é superação, inspirar na história do Rodrigo. Não interessa como você está, como você esteja. Não se compare com ninguém, foi o que o Rodrigo falou aqui, você pode... não é a questão financeira que vai fazer você feliz. Você tem que tentar achar o equilíbrio na sua vida. O equilíbrio é que vai te fazer feliz. Talvez com um pouco mais de dinheiro, um pouco menos, mas com a família. Então, achando esse equilíbrio de tudo, né? Mente, alma, espírito, eu acho que isso tudo faz parte. Então, a minha mensagem hoje é essa. Não desista, superação está aqui, o exemplo. Vambora, que a vida continua. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Então, a minha palavra para vocês hoje é sobre você saber olhar para você mesmo, entender seus desafios, suas dificuldades, procurar melhorar naquilo que é possível melhorar e não se desesperar porque em algumas coisas você ainda tem um desafio maior para avançar sem se comparar com ninguém, igual o Newton falou aqui. Tudo que você acredita, imagina e se dedica e trabalha arduamente, é possível ser alcançado. Então, é isso. Descubra onde você está, melhore e vai em frente. Com vontade, Rodrigo. Vamos dar só um abracinho aqui? Claro, até 10. Passa pra minha família, né? Meu irmão, minha irmã, Renato, Gustavo, meus pais. Estão na Inglaterra curtindo agora. Eu tô trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Você ficou. Alguém tem que trabalhar. Então, desejar uma boa viagem pra eles. Né? A minha namorada, Laís, tá comigo todos os dias, né? Queria agradecer. Manda pros meninos da empresa lá, exatamente, o Rogério. A Cima Total, né? Rogério, Rafael, Roger, Lídia, meu primo Felipe, Lídia, Filipão, fantásticos, gente. Vocês são minha família, né? E acaba virando família, né? Vira uma família. Então lá na minha empresa é uma família.
Então, agradecer a todo mundo aí. Meu amigo Alberto, Betinho. que sempre está do lado comigo. Meu amigo Zeriel tá nos Estados Unidos. Mandar um beijo pra todo mundo aí. Tem que ver, hein? Dá like, né? Demais. Dá o like. Pessoal, então esse foi mais um episódio nosso. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Valeu. Valeu, Tchau, gente. Tchau, Valeu. abraço.